a gente falou bastante sobre regressão, né? E atualmente a gente tem visto muitas pessoas interessadas sobre esse assunto. E esses padrões que hoje estão muito pulsantes, né? Qual é a relação desses aspectos envolvendo uma regressão com todos esses eventos que nós estamos vendo e que muitas vezes parece que já aconteceu anteriormente? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas similaridades que a humanidade vai tendo de tempos em tempos. São ciclos, né, que se repetem, e a gente sabe que antes dos dilúvios, que não foi só um, antes dos dilúvios, a gente teve uma civilização pregressa e que sucumbiu. E pelos sinais que temos hoje, a humanidade pode estar caminhando novamente por um evento cataclísmico, né? Se a gente observar, por exemplo, essa chegada aí de um monte de objetos, né, que começou agora em 2025. Então, lá no começo de 2025, a gente já teve a questão do HR-24, né, que é o que vai chegar em 2032, e que foi meio que abafado por conta do 3 Atlas. Só que esse YR-24, a China está se preparando, né, alguma forma de se proteger em termos de espaço aéreo para um iminente impacto na Terra que ainda não foi descartado. Então, a gente tem esse YR-24, a gente tem o 3 Atlas, e teve um que foi detectado também esse mês, que é o R2 Swan. Foi detectado agora no dia 11, mais um, eles têm características de meteoro, e a gente tem mais 7 cometas que foram detectados em dezembro de 2024. Vocês podem pesquisar aí, os 7 Dark Comets, que estão vindo em direção ao nosso Sol. Então, uma coisa é fato, a gente vai ver muita coisa no céu, e isso com certeza vai afetar o campo elétrico, o campo magnético, que aí já é uma especialidade dos céus, pode falar mais a respeito, mas com certeza a gente vai ter grandes sinais nos céus, e muitas coisas vão acontecer, vão reverberar aqui no nosso planeta, né? Não tenho dúvida disso. Desculpa. Em relação ao que você falou de campo eletromagnético, no campo eletromagnético da Terra, ele sofre alterações de épocas em épocas, de tempos em tempos, inclusive existem correções magnéticas que são feitas também até em aeroportos, a gente vê isso. Só que tudo interfere em tudo, todo interfere em todo. A partir do momento que mais astros se aproximam, vai havendo uma movimentação eletromagnética de ou atração ou repulsão. É como se fosse um ímã, né? O ímã, um lado puxa, outro lado empurra. Inclusive, essa é só para fazer uma referência, essa é a ideia dos campos eletromagnéticos pulsantes hoje na nossa saúde. Existem aparelhos que fazem esse movimento de atração e repulsão eletromagnética que atuam dentro do nosso corpo de forma fantástica. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque chegando novos astros, como está aí, né, e hoje isso é basicamente oficial, né, Sim. Pode ser pesquisado, significa que tudo que está dentro do nosso campo vai ser alterado. Agora, e que grau isso vai ser, é que a gente não sabe. E esses objetos, vamos colocar esses astros, esses elementos, existe uma discussão hoje se são naturais ou se são elementos construídos. E essa queda de braço tem tirado o sono de muitas pessoas, né, eu percebo. E quais são as evidências que pode ser algum elemento, vamos dizer assim, mexido para entrar em rota com a Terra? Eu acho que a gente pode ter os dois cenários, tanto elementos naturais, vindos, por exemplo, a gente tem a teoria do segundo Sol, que é Nêmesis, que é uma teoria que foi defendida por cientistas, né? Então, se pesquisar sobre a teoria de Nêmesis, vocês vão encontrar lá o Richard Miller, ele teorizou que estrelas tipo Sol geralmente são estrelas binárias. Então, se você observa isso no cosmos, então deve ser igual para o nosso, 99% de estrelas como o Sol são binárias. Então, a gente teria essa estrela gêmea,
que se aproximaria do planeta periodicamente, que é o que o pessoal vai chamar de Nibiru, mas não é um planeta, é um Sol, uma anã marrom. E juntamente com essa aproximação, a gente teria interferência lá no cinturão de Kuiper, que é o que seria esse domo de rochas em volta do nosso sistema solar. E aí, quando ele interfere no cinturão de Kuiper, você vai ter cometas e meteoros se desprendendo dessa região. Então, essa atividade cometária que a gente está vendo pode ser uma consequência de uma aproximação do segundo Sol. Só que a gente também não pode descartar, por exemplo, que o 3I Atlas seja um objeto teleguiado, porque ele tem comportamentos bem estranhos. E aí, quem estaria por trás do 3I Atlas? É uma incógnita. Eu já tentei, através de visão remota, acessar o 3I Atlas, e o que eu percebi foi um escudo. Ele tem um campo que impede que você consiga acessar o interior. E eu fiz isso, eu tentei 2 vezes. Na segunda vez, eu voltei assim, totalmente confusa, porque eu tenho uma técnica que eu faço que é a seguinte: eu jogo uma intenção antes de dormir, aí eu vou dormindo com aquela intenção, que isso ajuda muito a gente desdobrar. Então, por exemplo, você vai dormir, você já joga uma intenção, quero ir pro Egito essa noite. Você vai dormindo, pensando, né, tentando sair do corpo e ir para o Egito. Quando você adormece, você tem atividade astral. E aí eu fiz isso com o 3I Atlas, né, fui dormir, né, pensando no 3I Atlas, e aí eu acordei no meio da madrugada, porque eu tentei, não consegui acessar, porque existia um campo, e aí eu volto totalmente, assim, confusa, com uma confusão mental muito estranha. E aí eu conversando com uma amiga, né, que também estava fazendo esse tipo de investigação, e ela sentiu exatamente a mesma coisa, como se houvesse um campo que nos impede de acessar o 3I Atlas. Então, para mim, ainda é um mistério. Eu vejo o pessoal falando que conseguiram falar com os seres, que é a federação, isso e aquilo. Eu falei, gente, eu não acessei isso ainda. O que eu acessei é que ele tem um campo. E até o momento eu não consegui desvendar o que tem por trás daquilo. Mas é bem estranho. Pode ser uma proteção, né? Para que realmente não consiga esse acesso, para a gente não saber o que é. Sim. Para que eles tenham um nível, né? Se for algo não natural, que exista ali um nível de proteção que a gente não consegue acesso. Interessante. Você chegou a tentar fazer algum acesso? Não, eu não estou acompanhando muito, eu estou num período de trabalho muito intenso. Eu só vejo assim uns posts de vez em quando, então realmente eu não tenho muito o que comentar. Mas que há a possibilidade, como você disse, de alguns desses não serem naturais. Até eu vou trazer aqui uma referência que eu creio ser interessante. Se a gente for analisar os filmes de ficção científica, que eu acho que todo mundo aqui gosta, né? Vocês vão ver que sempre nos filmes, ou na maioria deles, eles trazem uma ilustração de ou uma nave, ou um planeta orbitando, né? Mas normalmente é uma nave que tem forma de uma rocha. E lá dentro que tem a civilização. Por quê? Da onde veio essa ideia? Né? Que camuflagem é essa? Porque a nossa mente ela não consegue criar o que não existe. Uhum, sim. Então acho que vem essa informação, né? O que é um squint? Você sabe o que é um squint? Tem cheiro, cor, tamanho. Sabe o que é? Você consegue me definir um squint? Não. Não, porque não existe. Uma palavra aleatória que eu inventei. Então, se não existe uma base, você não sabe o que é. Para alguém criar um planeta, né, ou uma nave, algo nesse sentido, um conceito, dentro de uma rocha camuflado, é porque alguém viu primeiro, para depois. Depois que existe, você pode mudar, alterar, fazer, pintar, colorir. Mas você primeiro tem que ver, senão a sua mente jamais vai falar sobre aquilo. Também poderia ser uma forma de proteção, né? Porque, vamos supor, a pessoa está navegando no cosmos, um ambiente hostil, né? Que você não sabe o que você pode encontrar. Então, você navega, ao invés de você navegar numa nave, caracterizada como nave, você navegaria dentro de uma rocha para fingir ser um meteoro. Que pode tanto ser algo forjado dentro da rocha ou projetado para se parecer com um. Sim. Né? Das duas. Também.
Já que tem filmes, a possibilidade é real. E pode ser também algo daqui do sistema solar também, o 3I Atlas. Porque ele começou a ser detectado, se eu não me engano, quando ele já estava passando por Saturno, né? Não foi uma coisa assim? Então, eles não sabem exatamente de onde que veio. Então, pode ser daqui mesmo do sistema solar, pode ser um objeto, inclusive, da Terra, dos seres que... Porque o que acontece? A gente tem que pôr uma coisa na cabeça. Quando a gente vê disco voador, não necessariamente é de extraterrestres. Uhum. Então, a gente sabe das bases secretas dos Estados Unidos e que eles trabalham com engenharia reversa e que eles já conseguiram produzir, né, replicar discos voadores. Então, existem discos voadores que são da Terra. Então, se eles têm essa tecnologia de confeccionar através da engenharia reversa o disco voador, nada impede também que eles tenham um objeto teleguiado, que eles podem colocar em rota de aproximação com o planeta para simular uma falsa invasão extraterrestre. Tudo é possível. Para gerar um caos. Um caos, exato. Porque se a gente, essa questão da falsa invasão extraterrestre, a gente vai no documento da década de 70 de Wernher von Braun. Uhum. O Wernher von Braun confessou para a secretária dele, Carol Rosin, vocês podem pesquisar na internet, coloca Carol Rosin e Wernher von Braun. Ele falava para ela o seguinte: existia uma agenda desde a década de 70. E aí essa agenda previa falsas ameaças que seriam plantadas. Então, primeiro seria a ameaça comunista, depois ameaça terrorista. Então, teoricamente, o 11 daquele mês, que eu acho que não pode falar, também teria sido uma falsa flag. Depois teria a ameaça dos países de terceiro mundo, que a gente está vendo isso agora, né, que é China, o nosso vizinho aqui também, né, que já os Estados Unidos já mandou navios para cá. E depois teríamos a ameaça de asteroides, seria a quarta ameaça, e a quinta, finalmente, que é cartada final para implementação da nova ordem mundial, a última cartada seria a ameaça extraterrestre. Então nós já estamos no top 3 aí para isso acontecer, né? Porque... Sim. A gente já está praticamente no top 5. Falta só o top 5, porque o top 4... Que muita gente fala, teoria da conspiração, mas foi dito, foi escrito, está acontecendo dessa mesma sequência, então onde que está a teoria, né? E onde que está a conspiração? Esse documento é da década de 70. É algo que você falando, os dois falando, as pessoas em casa, provavelmente pesquisadores, né, e pessoas que estão interessadas em também ampliar os conhecimentos, vai caber o quê? Mais pesquisas, porque vocês trouxeram dados, né, de coisas que estão acontecendo. Esse ponto tem que acordar, do elemento foi bem curioso. Poderia, então, dentro de tudo isso, já estar aqui na Terra, eles colocaram em órbita e fizeram uma programação para retornar para cá, para gerar notícias, para gerar discussões, para, de repente, tirar o foco de algo ou colocar o foco em algo, né? Sim, porque quem controla essa elite oculta controla tudo. Controla a informação, controla a NASA. Né? Então, a gente não tem plena certeza de, por exemplo, como que é de fato o nosso sistema solar. Sim. A gente não sabe. Nós estamos, no mínimo, 50 anos, né, Danusa, defasados do que já existe nos governos de tecnologia, no mínimo. E, historicamente, a gente está pelo menos 1000 anos defasados do que nós poderíamos estar hoje. Mas de tecnologia que, pelo menos 50 anos, eles já estão na nossa frente, já usam isso, e normalmente contra a própria população. E a população, será? Ainda estamos nessa. Eles controlam o que a gente vê. Então, tudo que a gente vê já é controlado, né? Por engenharia mental, arquétipos, enfim, shows, rituais. E o que a gente não vê? Imagine o controle que eles não têm por aquilo que a gente não consegue ver. Porque a gente não consegue ver o que está no sistema solar. A gente não sabe nem... se a porção de terra que a gente tem no planeta, se é o que nos é contado, porque pode ter mais porções de terras.
porque existe um controle muito grande lá na Antártida. Eu não estou falando aqui que a Terra é plana, eu estou falando assim, que podem ter regiões aqui no nosso planeta que a gente São sequer desconhecidas. sonha que existe, Isso eu porque posso, eles são os donos da narrativa. isso eu consegui fazer já em projeção, Projeção. de ver que existe. Uhum. Antes desse assunto vir à tona, eu ficava, mas onde estão essas terras? Pelo menos 15 anos atrás, esse tema era raramente discutido. Aí depois começaram a trazer algumas imagens, que eu não sei se são reais ou não, tem umas imagens na internet, mas eu não creio que são reais. Mas que é um fato que eu vivenciei, pelo menos num nível, né, de projeção, isso eu verifiquei. Inclusive, a Lua seria um reflexo dessas terras, né? Daria para ver os tem continentes, depois é interessante. E teria mais, assim, 1/3, mais ou menos, de terras que não seriam do nosso conhecimento, que seriam além do gelo, né? Não mapeado. Eu não sei se você sabe, Danusa, que eu não sabia que a gente ia falar sobre isso, não tinha trazido. Há muitos anos atrás, eu tive acesso a imagens de um livro que foi muito divulgado na Rússia, há 40, 50 anos atrás, de que existiam pessoas que vinham vestidas tipo Papai Noel, e pode ser que daí que venham, isso obviamente há séculos atrás, que tinham contato com os russos lá num extremo ali, talvez ali pro lado da Sibéria, que eles vinham dessas terras além das terras. Eram todos com pele meio avermelhada, né, um branco avermelhado, e que usavam essas roupas super coloridas. E havia essas informações nos livros antigos russos, e algumas pessoas conseguiram preservar uns trechos, eu recebi uns trechos desses, que daí que é a possibilidade de que existe realmente uma outra civilização, e que não é coisa de tão distante. Aqui, mais ou menos, coisa de 100 anos atrás, havia um estreitamento com aquela região ali, com esses seres que vinham visitá-los, que hoje eles não vêm mais. E aí seriam alienígenas. Porque qual a diferença de alienígena e extraterrestre? Todo extraterrestre é um alienígena, mas nem todo alienígena é um extraterrestre. Porque o alienígena é aquele que não é humano como nós, mas ele pode muito bem habitar a Terra. Então, se ele não é humano, logo ele é um alienígena, e está aqui na Terra, então ele não é um extraterrestre, mas ele é um alienígena. Então, a gente se abre também, são muitas as possibilidades, né? Para esse fato da existência de terras não mapeadas oficialmente e a existência de seres que seguiriam uma linha evolutiva diferente da nossa e que não podem ser chamados de Homo sapiens sapiens. Seria outro tipo, né, adâmico, que estariam povoando essas regiões. Né? Vai saber quantas verdadeiras raças temos por aqui, né, que não são apresentadas. Mais os intraterrenos também, tem a questão dos intraterrenos, e tem a questão das bases secretas. Quando a gente fala em intraterrenos, é bom também separar as coisas, porque nos mundos intraterrenos a gente tem tanto a presença dos répteis, principalmente lá nos Estados Unidos, então, embaixo dos Estados Unidos é tudo colônia subterrânea réptil. E só que regiões como o Brasil, por exemplo, e o Tibete teriam acessos a regiões intraterrenas, né, que seriam os remanescentes lemurianos e atlantes, que não pereceram, mas que foram para o interior do planeta e fundaram colônias. Então, existe uma multiplicidade aqui nesse nosso planeta.